Olá, meu nome é Paulo Ricardo de Oliveira, eu sou médico oftalmologista e vou conversar hoje com vocês que assistem o programa Você Mais Saudável sobre calásio. Calásio é referido geralmente pela pessoa que tem um calásio como um caroço na pálpebra, que fica vermelho, dói, incomoda, tem uma sensação de peso e pode também ser seguido, acompanhado de um processo infeccioso. Para que vocês entendam melhor o que é um calásio, eu preciso explicar os tipos de glândulas que existem na pálpebra. Existem glândulas superficiais, são chamadas glândulas de Zeiss e de Moll, que são bem mais superficiais e quando infeccionadas ou inflamadas, esse processo é resolvido rapidamente. Essas glândulas dão origem ao que é chamado tersol, ao conhecido tersol. Como elas são superficiais, o tersol com 3 dias, 4 dias, com tratamento médico, só com compressas e às vezes até com simpatia, alguma coisa, benzição, ele acaba resolvendo rapidamente. Existe também aquele tersol que é chamado de tersol interno. Esse acomete outro tipo de glândulas, são as chamadas glândulas de meibômio. São glândulas mais profundas e que, uma vez obstruído o seu canalzinho, o canal por onde sai a secreção que ela produz, ele forma o ordelo interno, quando existe um processo infeccioso. Se não existe um ordelo interno, nada mais é do que um tersol interno. Ele demora muito mais para resolver devido à localização da glândula. Nesse processo ocorre uma inflamação, mas sem infecção. Aí nós chamamos isso de calásio. O calásio, então, pode ocorrer somente pela inflamação e se ocorre uma infecção secundária, esse nome já muda para ordelo interno. Então, nós temos o ordelo externo e temos o ordelo interno. O ordelo externo seria o tersol, conhecido, e o ordelo interno seria a infecção das glândulas de meibômio. Quando esse processo ocorre sem infecção, mas só com inflamação, formamos uma tumoração vermelha com uma sensação de peso, nós chamamos então de calásio. O calásio, na verdade, ele não é grave, mas incomoda, ele não vai causar uma doença ocular. Mas ele incomoda, ele pode causar dor, pode causar desconforto, além do problema estético. Quem está com calásio a todo momento tem que ficar justificando ou explicando para as outras pessoas o que está acontecendo na sua pálpebra. Outra preocupação das pessoas que convivem com quem tem calásio é se isso é transmissível ou não. Não é. Calásio não transmite, não é que nem a conjuntivite que passa de uma pessoa para outra. Por isso não há necessidade de haver ou de existir essa preocupação. Entretanto, o calásio não é grave, mas incomoda, causa muito desconforto e existem aqueles casos em que eles ocorrem repetidas vezes. Se uma glândula, se o calásio acontece, é resolvido o problema daquela glândula, isso não impede que outras glândulas tenham a mesma inflamação, na mesma pálpebra, ou na outra pálpebra do mesmo olho, ou no outro olho. Não é raro encontrarmos pessoas com 2, 3 calásios ao mesmo tempo. Um problema que pode decorrer desses calásios de repetição é o comprometimento da função da glândula. Essas glândulas a que eu estou me referindo, elas produzem uma secreção gordurosa que vai integrar a lágrima, o filme lacrimal da pessoa. O filme lacrimal tem 3 camadas, uma superficial que é gordurosa, uma intermediária que é de água e uma interna que é de muco. Essa camada gordurosa, ela retarda a evaporação do filme lacrimal. Com o comprometimento repetido de diferentes glândulas de meibômio que produzem essa secreção gordurosa, pode haver o comprometimento da produção de gordura para a lágrima. Isso faz com que a evaporação da lágrima aconteça mais rapidamente e pode desencadear um quadro de olho seco numa fase avançada dos calásios de repetição. Existe o tratamento clínico, é sempre preferível o tratamento clínico, que consta de compressas de água quente,
e a associação de uma medicação de antibiótico e anti-inflamatório, ou geralmente corticoide. Isso é usado topicamente. Quando isso não resolve, pode ser usado também o antibiótico por via oral. Isso quando a gente acontece de prescrevermos isso, geralmente prescrevemos por um tempo mais prolongado. Quem tem calazo precisa estar ciente que o tratamento não é só de 2 dias, 3 dias, 5 dias, mas às vezes durante 3, 4 semanas. Outro fato muito importante, e outra medida muito importante, é fazer uma limpeza das pálpebras diariamente com um antisséptico adequado, prescrito pelo médico. Essas pálpebras precisam ser passadas esse antisséptico, precisa ser lavada, limpada a abertura. Isso vai remover impureza ou sujo ou gorduras na borda palpebral, reduzindo assim a possibilidade de obstruir o canal por onde sai a secreção produzida pela glândula. Quando ocorre essa obstrução, a secreção vai ficar retida na glândula, ela vai inchar e vai desencadear o processo do calázo ou do tersol ou do ordelo interno ou externo, conforme o caso. Então, quando não se consegue realmente contornar o problema do calázo clinicamente, existe a indicação cirúrgica. É uma cirurgia simples, feita com anestesia local, dura poucos minutos. Isso resolve o problema daquela glândula, mas isso não impede que a pessoa tenha calázo em outras glândulas. Existem cerca de 30 glândulas de meibômio na borda palpebral, em cada pálpebra. Isso significa que a pessoa pode ter inflamação de qualquer uma dessas glândulas, pode ter calázo em qualquer uma dessas glândulas. Não se justifica fazer uma prevenção numa pessoa que nunca teve calázo, que não tem blefarite, que não tem inflamação na borda palpebral. Mas aquele paciente que tem blefarite, que tem aquela descamação na borda palpebral, ou que tem a borda palpebral se apresenta um pouco gordurosa, ou que ele apresenta essas glândulas já estão um pouco inchadas, mesmo que não ocorra o tersol, mesmo que não ocorra o calázo, é importante que esse paciente limpe regularmente a sua borda palpebral com um antisséptico prescrito pelo médico. Isso pode ser feito, para quem não consultou, às vezes até com um shampoo neutro, um shampoo que pode ser de qualquer marca, desde que seja neutro, que ele não vai irritar o olho. Isso pode ser feito passado na borda palpebral e enxaguado com água mesmo. Isso ajuda a manter a borda palpebral limpa. No caso daquele paciente que tem calázo, ele vai consultar e o médico vai orientar como fazer a prevenção de novos calazos. Essa prevenção é basicamente tratando a borda palpebral, mantendo ela limpa, fazendo a aplicação de um antisséptico local, pelo menos 2, 3 vezes por semana, mesmo naquele período em que o paciente não está apresentando calázo ou nenhuma inflamação dessas glândulas. Isso é importante para evitar que aconteça os chamados calázios de repetição. Era isso que nós tínhamos a informar. Muito obrigado. Mais uma vez, meu nome é Paulo Ricardo de Oliveira e foi um prazer falar aqui para o programa Você Mais Saudável.